prazer apresentar para vocês Marconi Lima. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Eu queria agradecer o convite que o Érico e os amigos que estão organizando esse encontro me fizeram, porque, para mim particularmente, ele tem um significado muito especial, sobretudo por esse ano em que, mais ou menos nesse período, eu completo 1 ano e 2 meses trabalhando em tempo integral com o Type Design. Isso, para mim, é um momento de celebração e não poderia acontecer da melhor forma que não fosse falando sobre isso no dia tipo. Vocês vão entender esses ícones. Mais perto. Bom, eu sou Marconi Lima, sou Type Designer em tempo integral pela Typefolio, que é a minha fundição. Essas são as fontes que eu desenvolvi até agora. Adriane, na sequência, Adriane Lux, Adriane Swash, Pétala, Madre, Steve, e essa última, o último lançamento da Foundry foi a Capitolina, pelo Christopher, lá do Rio Grande do Sul, que, assim, surpreendentemente topou, aceitou fazer parte da nossa fundição. Pode ser um pai, né, falando isso. Não dá para viver de Type Design. Em 2007, 2006, 2007, eu, conversando com algumas pessoas que estavam começando a desenvolver essa cena do design no Brasil, promovendo cursos, palestras, workshop, e eu entrei em contato com alguma dessas pessoas, e uma frase que ficou marcada foi exatamente essa: não é possível viver de Type Design no Brasil. Isso me chamou muita atenção, porque eu não compreendia o sentido dessa frase. Por que não é possível viver de uma profissão como essa, mesmo estando no Brasil? E eu me desafiei. Eu desenvolvi um plano que foi acontecendo, em alguns aspectos, de maneira muito consciente, de forma planejada. Ao longo desse caminho, dessa jornada, surgiram outras circunstâncias que foram absolutamente imprevistas, mas que contribuíram muito para que eu pudesse chegar até aqui, e outras que, em algum momento ou outro, quase me fizeram desistir. Eu não tinha muitas possibilidades de acessar os grandes centros, de ter acesso a uma educação, digamos, formal nesse campo. Então, pude ir desenvolvendo algumas estratégias. Uma delas foi entrar em contato com grandes fundições fora do Brasil, e eu comecei a receber uma série de material impresso, são os espécimes impressos. Eu tenho uma quantidade gigantesca desse material. E isso serviu como elemento combustível para começar a pensar em Type Design como negócio. Eu olhava aqueles espécimes e via que ali existia um trabalho muito dedicado, muito delicado, de muita atenção em relação ao negócio. Porque, ao lado das letras, existiam as tabelas de preço definindo o valor de cada fonte, um pacote de fontes, diferenciando preços, opções de estilos, acessando a possibilidade de aquisição daquele produto. Tinha uma licença, um contrato que nós deveríamos preencher, aceitar, fazer o procedimento de pagamento.
Então comecei a pensar, por que não? O que nós temos de tão escasso que não seria possível desenvolver projetos e viver disso, utilizando dessas informações? Eu venho de trabalho profissionalmente em agências de propaganda. Comecei a trabalhar no final, meados da década de 90, em agência, e eu comecei a trabalhar na parte de desenho. E, obviamente, uma das minhas paixões eram os catálogos de fotocomposição. Eu me recordo que eu levava os catálogos para casa no final de semana e passava o final de semana desenhando aquelas letras apresentadas naqueles catálogos. Até hoje eu tenho alguns exemplares. Porque o meu trabalho era desenhar os layouts à mão. E o que me dava mais prazer era desenhar as letras. Eu tinha um chefe, era impressionante a destreza dele. Ele fazia o layout desenhado à mão e reproduzia o desenho tipográfico com lapiseira. Quando nós solicitávamos a fotocomposição, íamos montar a arte final, tempo jurássico, né? Nós íamos montar a arte final, era a mínima diferença entre o desenho que ele tinha feito e o arquivo final fotografado no papel. Tal a destreza que ele tinha no processo do desenho, do conhecimento do desenho da fonte. E ele me falava, Marconi, para você alcançar bons resultados no desenho tipográfico, você precisa sentir a fonte. E eu ficava pensando e me dava conta de que era um conselho essencial para desenvolver o meu trabalho. Sentir o desenho da fonte. Uma fala subjetiva, mas que para mim tinha muito sentido. Então comecei a desenvolver aos poucos essa possibilidade do desenho. Eu venho de uma região, muito embora eu tenha nascido em Minas Gerais, mas eu fixei residência há muito tempo na região norte. E lá nós temos essas letras características que falam dos barcos que navegam pelo rio Amazonas e também no Pará. O Amapá é a única capital banhada pelo rio Amazonas. E é uma imagem incrível esse rio. E lá também nesse rio tem os barcos. E esses barcos são pintados daquela forma. A Fernanda Martins, e é curioso porque precisava vir uma pessoa de São Paulo, resgatar esse conteúdo e transformar isso numa pesquisa fabulosa e que me aproximou muito da Fernanda. E essa imagem que eu trouxe, ela fala da forma com que esses pintores lidam com tipografia. É um conteúdo muito rico e que agora, mais recentemente, nós estamos começando a nos apropriar dele e fazer um diálogo com esse movimento da tipografia digital. Ele esteve sempre presente na minha vida, mas eu nunca consegui ter esse olhar como a Fernanda teve, por exemplo. Mas eu fui trabalhar nessa agência e lá tinha uma biblioteca incrível. E eu olhava as revistas, os catálogos, e me chamou a atenção uma revista editada pelo Oswaldo Miranda, um incrível diretor de arte, designer, que às vezes a gente perde o contato com essas referências, não é verdade? E ele me influenciou muito o trabalho que ele desenvolvia com tipografia. Mas era uma percepção que estava muito alinhada com o poder da imagem. Você tem uma ilustrações muito significativas e que conversam poderosamente com tipografia. Isso me chamou muito a atenção e era o foco de trabalho das demandas que eu precisava atender na agência de publicidade. Então, eu precisava olhar a tipografia dentro do contexto do layout, daquilo que eu estava fazendo graficamente. Numa das revistas de design brasileiras,
eu acho que ela já foi até extinta, eu tive acesso a um material que a Fernanda estava desenvolvendo e que, se eu não me engano, foi uma das primeiras tipografias customizadas desenvolvida no país para a extinta Transbrasil, que era uma companhia aérea. Me dei conta de que eu poderia olhar essas referências a partir de 3 perspectivas. Era a arte, era a tipografia unida à imagem numa perspectiva de projeto e também, num movimento mais próximo daquilo que eu pretendia, era a tipografia enquanto negócio. O que eu aprendi lidando com isso? É que eu poderia fazer algumas experimentações e não me preocupar necessariamente com erros e com acertos. Para mim era muito mais importante fazer as experimentações. E é curioso porque nós temos muita dificuldade em aceitar a falha. O Cláudio falou na sua palestra, e o Néder também falou hoje, que às vezes aquilo que é errado, ele traz uma experiência, um aprendizado tão importante quanto aquilo que nós podemos fazer corretamente. Então, é curioso porque quando nós vemos um projeto tipográfico e nós dizemos, uou, que projeto! Muitas vezes, no meio do processo, o projeto tipográfico, ele nos convidou a fazer um caminho que ele gostaria que nós acompanhássemos nesse caminho. Você pensa um projeto tipográfico e, no meio do processo, ele começa a te dizer para onde ele quer ir. E você meio que perde o controle desse processo, atendendo à fluidez daquele projeto. Acontece muito isso comigo, até porque eu sou um designer gráfico e um type designer autodidata. Como eu não tenho educação formal, eu tive que ir descobrindo, por intuição, aquilo que poderia dar certo ou não. Obviamente, isso não é recomendável, mas era a minha realidade. Eu procurei usufruir daquilo que pode ser uma deficiência ao meu proveito. Passada essa fase pessimista, está interferindo? Ok. Depois eu vou contar uma historinha para vocês. Passada essa fase pessimista, em que internamente eu me senti meio vingado, né, daquele cidadão que disse que não era possível viver de type design, eu me descobri como aprendiz. E a frase mudou para não é fácil viver de type design. Não é fácil porque o processo de aprendizado ele é muito longo. O processo de aprendizado de type design muitas vezes é desanimador. Não tem coisa mais desestimulante quando você, depois de 6 meses de trabalho, 8 horas por dia olhando preto e branco no editor de fontes, você imprime uma página de teste e começa a fazer aquelas malditas correções em vermelho. E que você olha, eu continuo ou desisto por aqui? E quando você se desafia a resolver aqueles problemas, você dá um passo em direção à publicação do teu projeto. Então foi isso que eu comecei a fazer. Até sexta-feira eu trabalhava, e provavelmente vou continuar trabalhando algum tempo com PC, usando o FontLab. E na sexta-feira eu fui presenteado, me autopresenteei com um MacBook. E agora me sinto muito estimulado
a me familiarizar com esse equipamento, com as suas características, mas, sobretudo, de fazer uma transição para o Glyphs, cujo Edwilson é o porta-voz oficial no Brasil. Internamente, nós achamos que ele ganha alguma comissão por isso, mas isso ainda não foi comprovado. Então, esse aspecto da tecnologia, ele nos suscita muitas reflexões, porque é curioso quando eu vejo alguns títulos de workshop de tipografia. Oficina ou workshop de Font Lab, o Glyphs ou RoboFont, faça e aprenda a desenhar a sua tipografia. Isso é propaganda enganosa. É coisa de marqueteiro. Porque o fato de você dominar uma ferramenta de edição de fonte não significa absolutamente que você vai fazer um bom trabalho tipográfico. Ela é simplesmente uma ferramenta. Quando nós olhamos, por exemplo, o filme do Adrian Frutiger, e você vê aquele homem desenhando no papel vegetal, e você olha o arquivo digital daquela fonte, a ferramenta dele foi o lápis e a mão. E uma outra ferramenta super especializada que é o olho. E você refinar o olhar para julgar o teu trabalho demanda muito tempo. Mas nós somos convidados a fazer ponte com essa realidade tecnológica. Hoje, por exemplo, o meu desafio é produzir num tempo mais curto e projetos com uma relativa qualidade. Então, o Glyphs, em comparação com o FontLab, me dá essa possibilidade. Daí a decisão de poder respirar fundo, ir para as margens do rio Amazonas e começar a aprender o Glyphs. Mas nós temos um outro desafio, que é conhecer aquilo que está na essência do nosso trabalho. Na ATP, e antes da ATP, eu fiquei super feliz com o lançamento de dois livros da Estereográfica, que é a editora do Rafael, que é professor da UNB, que é o do Esboço à Tela, que eu recomendo fortemente para quem está começando a trabalhar com type design, até para profissionais também que já atuam nessa área, porque traz informações incríveis e que até hoje eu vou lá, consulto, e que melhoraram muito o meu processo de trabalho. E o outro, que é o Contrapulsão. Era um livro que eu namorava há muito tempo e agora é meu livro de cabeceira. Fala desses três aspectos em que a gente lida diariamente: tecnologia, o que é o desenho tipográfico e a cultura por trás disso. Se nós não estivermos dialogando com esses três aspectos, nós perigamos fazer uma linha de aprendizado que tem alguma deficiência, que talvez fale muito mais de tecnologia do que propriamente da essência daquilo que é o design gráfico. A banca do Rafael está ali na frente. Olha, Rafael, o que eu estou aprendendo? A me planejar, a estudar e a, sobretudo, olhar para o meu trabalho. Eu recebo, de vez em quando, me sinto, de certa forma, um constrangimento, porque eu não consigo muito criticar o trabalho alheio, porque type design é algo muito pessoal, tem muito de quem está desenvolvendo o projeto. E no meu caso, como trabalho de maneira solitária, aquilo que eu olho é muito daquilo que eu acredito que é o certo. É diferente quando você trabalha numa equipe. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que não é o fato de você trabalhar sozinho ou trabalhar em equipe que vai qualificar ou desqualificar o teu trabalho. O resultado disso, basicamente, é você poder olhar para o teu projeto e dizer: ok, é até onde eu pude ir. Eu passei 10 anos, assim, se eu for contabilizar os intervalos, eu passei 10 anos para terminar a pétala.
E é um projeto que, para mim, é muito marcante desse meu aprendizado, porque eu optei por não ter muitas opiniões alheias, muitas críticas externas ao trabalho. Então, eu lembro que chegou uma época em que a parede de casa... 10 minutos? A parede da minha casa, da onde eu trabalho, ela ficou repleta de páginas de teste com a pétala. E eu passava, olhava alguma coisa e riscava. E depois ia para o computador, ajustava, imprimia de novo, colava ali e deixava as 2 páginas para comparação. As pessoas iam visitar minha casa e achavam estranho aquilo, né? Decoração, isso é um papel de parede. E era difícil explicar que era o meu trabalho, né? Mas eu estava olhando para o projeto. E para mim foi significativo porque eu queria aprender a olhar para o trabalho. Eu não queria uma intervenção externa. Eu queria aprender com o processo. E não me preocupei com o tempo. Um dos meus perseguidores nesse sentido foi o Néder. Me apurrinhei com o Néder várias vezes pela cobrança em lançar a fonte. Eu nem sei se ele comprou depois que eu lancei. Torrent, né? O Néder pede as minhas fontes, assim, quero comprar. Aliás, ele diz assim, manda essa fonte que eu quero usar no projeto. Eu falo, tu já sabe onde ela está de graça, né? Então, o estudo, o planejamento, a habilidade em lidar com a ferramenta tecnológica, para mim só faz sentido se isso tiver a serviço do meu olhar. Eu passei 4 meses em que não havia vida social, a vida familiar ela ficou um pouco comprometida, para poder finalizar esse projeto. E era tão complexo, eram coisas assim, alucinantes assim, que eu decidi fazer. Mas eu falei, eu preciso terminar isso, para mim é importante. E consegui concluir. Mas se eu descer a memória, eu vou me dar conta do quanto eu aprendi olhando para aquelas folhas na parede. E quando eu decidi publicar, eu estava absolutamente seguro que o trabalho estava pronto para ser publicado. Eu recebo alguns espécimes de alunos, pessoas que estão começando a desenhar, e pedem para eu olhar, fazer uma crítica ao trabalho. E eu acho muito interessante porque eu não sei bem o porquê acontece isso. Talvez seja por essa falta de interesse em estudar, em dialogar com as pessoas a respeito do nosso ofício, conhecer o que está por trás do nosso trabalho. Mas eu me surpreendo que quando eu abro os espécimes, eu vejo a apresentação da fonte. E eu vejo o designer gráfico querendo vender a ideia daquela fonte. Então eu vejo uns esquemas falando sobre o olho da fonte, sobre a altura de X, uns gráficos, como se aquele argumento ele fosse decisivo para qualificar aquele projeto. E quando eu imprimo na minha impressora, eu olho. Então não é o conceito que está por trás do projeto. Ele é muito importante, mas é a prova final. Eu, quando imprimi a Adriane em ponto 7, eu fiquei absolutamente emocionado, porque eu disse, funciona. Funciona. E não tinha nenhum conceito, eu não criei um espécime cheio de gráficos e infográficos e argumentos para justificar o projeto. Eu fiz aquilo que nós precisamos fazer, imprimir nos corpos em que nós pretendemos que a fonte funcione. E julguei aquilo a partir, talvez, da minha ignorância naquele momento, mas eu fui me dando conta de que o projeto ele era funcional e vou contar um pouco o porquê disso.
E aí, depois de lançar a Adriane, de lançar a Pétala, eu falei, dá para viver de type design. E aí eu fui. Mentira, tá, gente? Eu moro no Amapá. Eu moro em Macapá, extremo norte do Brasil. Vocês já ouviram falar dessa cidade? Só uma, gente. Eu estava conversando ontem com a companheira do Tony, e ela me abraçou, se Marconi e tal. Eu falei, eu existo. Eu sou real, sabe? Porque quando falam que eu sou do Amapá, a pessoa... Amapá, sabe? Macapá. E sim, é mais ou menos aquilo ali, tá, gente? Eu já sabia que dava para viver de type, que não era fácil, e eu tinha alguns desafios. Eu estava muito cansado de trabalhar em agência de publicidade. E estava muito cansado do contexto profissional em que eu vivo, das limitações, dos constrangimentos. Trabalhei muito tempo em agência de publicidade, atendendo conta pública, trabalhando com políticos. Chegou um momento que eu falei para minha companheira de jornada, ou eu saio da agência ou eu adoeço, porque era absolutamente contrário àquilo que eu acredito que nós devemos utilizar o nosso potencial criativo, era absolutamente distante do ideal, né? Atender conta pública, principalmente para os interesses que estão por trás disso. Então, já tinha uma biblioteca mais ou menos exitosa, e eu só tinha isso aqui para conquistar, né? Só essa jornada. E fui trabalhando isso com muita paciência, preciso ter muita paciência, porque os resultados eles não vêm da noite para o dia. É muito difícil, é muito arriscado nós termos essa percepção de que nós lançamos uma fonte e ela vai ter êxito imediatamente. Até porque eu me percebia como alguém que precisava trabalhar muito duro, que precisava estar desenvolvendo autocrítica em relação ao meu trabalho, e de que eu precisava estar muito consciente de que eu não sei absolutamente nada. Mas eu precisava olhar o mercado, aonde eu poderia encontrar um espaço para expressar o meu trabalho. Diferente, por exemplo, de um Brandeduz, né? Criador da Lexicon, da Trinité, que é um gênio. Tem 2 fontes, cada uma custa 1.000 euros. Eu falei, daqui a umas 3 ou 4 reencarnações, talvez, eu possa estar nessa posição, mas, por enquanto, eu sou um trabalhador braçal, né? E fui trabalhando. É gratificante porque a gente vai conquistando alguns espaços. E hoje eu recebo os relatórios de venda do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E antes de vir para cá, na quinta-feira, eu fiz a primeira venda para a África, completando essa conquista mundial, tipo War 2, né? Conquistei todos os territórios, por assim dizer. Então, me surpreende positivamente que alguém que não tem muito valor, me reconheço nessa posição, mas que no seu contexto, que é muito amado por mim, a região em que eu moro, é uma região que me fala muito ao coração, eu posso desenvolver uma atividade que para mim é absolutamente prazerosa, que eu amanheço agradecendo por essa possibilidade, e quando eu vejo que o trabalho ele está espalhado pelo mundo inteiro. Então, alcançar essa posição demandou tempo, demandou esforço, alguns momentos em que eu pensei, bom, não dá, em função das necessidades do grupo familiar, mas sempre teve ali presente. E curioso, porque aconteceram situações curiosas, convite da vida me dizendo, é por aqui, sabe? Quando a gente recebe um convite para falar num evento como esse, Érico, eu vou passar também, tá? Tudo bem para vocês? Legal.
quando a gente recebe um convite como esse, é uma oportunidade incrível de poder registrar e fazer uma linha do tempo, pontuar alguns acontecimentos que foram muito significativos e que, às vezes, eles estão muito dispersos. Quando eu fui selecionado em 2008 para Tipos Latinos com a Adriane, me chamaram para falar sobre o case. Eu falei, mas o que eu vou falar? Porque eu não tinha registrado o processo. Então, eu tive que voltar e ir montando esse processo de construção da Adriane. Para mim foi incrível. E, dessa vez, poder falar um pouco dessa trajetória até aqui. Em 2007, eu participei muito ativamente de um fórum de críticas e de apreciação das fontes, que hoje está descontinuado. Em 2008, eu lancei a Adriane. Final de 2007, acho que foi novembro, eu lancei a Adriane. Em 2008, eu fui selecionado para Tipos Latinos, na categoria fonte de texto. E foi uma honra, porque quando eu recebi o catálogo dessa amostra, tinha um texto da Argentina, o Alejandro Lo Celso, falando exatamente sobre a Adriane. E o Alejandro era um ícone para mim, era uma referência para mim. E eu fui selecionado numa categoria absolutamente desafiadora na Tipos Latinos, e que era pouco representada até então. Então eu falei, estou no caminho, é esse o caminho. Preciso melhorar, sim, mas é esse o caminho. E criei a marca que é a Typefolio. O Tony me escreveu imediatamente, Marconi, vamos colocar a Adriane na topografia? Ok, ótimo. E eu tinha os 3 números anteriores da topografia, e quando eu recebi a primeira, eu falei, poxa, como seria bom se um dia eu pudesse ter a minha fonte nessa revista. E aí acessei o MyFontes também para colocar a fonte. É preciso a gente conhecer o mercado, não adianta a gente simplesmente dizer, existe uma MyFontes. Vou desenvolver a minha fonte, vou colocar lá e vou ganhar em dólar. É muito mais profundo do que isso. Eu preciso saber como é essa minha relação com o distribuidor, como eu vou receber, o que eu vou receber, o que eu vou dar para o meu distribuidor, como as pessoas vão acessar a minha fonte, de que forma elas vão comprar, como eu posso estimular o acesso dos compradores à minha biblioteca, dentro do MyFontes, que é um varejão de fontes. No mês seguinte, eu saí como fonte do mês num boletim do MyFontes, tipo cabeçalho, Adriane Text. Eu era tão inocente naquela época que eu nem sabia que poderia se programar as promoções dentro do MyFontes. E a Adriane, ela não é uma fonte barata, assim, considerando hoje a situação no mercado. Custa $159. Eu fui muito ousado nessa questão de preço. Eu fui, talvez, até meio inconsequente. Eu vendi durante um período de 25 dias, eu vendi, em média, 4 famílias inteiras da Adriane. No meu segundo mês de lançamento. Eu vendia 4 pacotes com valor cheio dentro do MyFontes. É uma grande da Mega Sena, gente. E eu chegava no trabalho, eu abria o meu e-mail e lá, o relatório de vendas. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, do que ficar aturando chefe, cliente, psicopata. E prazos suicidas, né? Ok, terminou aquele primeiro mês, e agora, como é que eu recebo? Considerem eu lá em Macapá, tá, gente? 45 dias depois, eu recebo um envelope com um cheque do MyFontes. Vou ao banco, meu gerente olha aquilo, a impressão que eu tinha é que ele estava lendo um livro em chinês.
Ele olhou para aquele cheque, ele me olhou, a gente ficou se olhando. Eu querendo que ele me dissesse, ok, vamos trocar. E ele me olhando, talvez ele quisesse falar alguma coisa numa outra língua, porque... Finalmente nós nos acertamos. Ele falou, não sei como fazer isso. Mandei por correio para o MyFonts. 60 dias depois, aí descobri o PayPal. 60 dias depois eu recebo aquele valor. Então tem isso, né? Essas questões. Em 2009, estou fechando, tá, Érico? Também já estou cansado de falar. Aí lancei a Adrenalux um ano depois. Também não. Tinha que acontecer com o povo lá na Amapá, né? Ok. Tipos de Adrenalux, em 2009, vim falar no Diatipo, por isso essa relação amorosa com o Diatipo e com o nosso Henrique. Em 2010, uma outra surpresa, a Adrenalux selecionada novamente para tipos latinos. Provavelmente, a Adrenalux é a fonte que eu mais vendo no MyFonts. E foi uma fonte assim que eu criei porque eu estava no período de férias e queria aproveitar bem esse período. Depois lancei a Adrene Swash e a Pétala Pro, que eu já contei um pouco aqui para vocês. Em 2012, a Pétala também foi selecionada. Aliás, 2014 foi selecionada. E 2014 se transforma nesse marco em que eu saio da agência e defino que me certifico de que eu queria viver em tempo integral, vendendo fontes. Já muito certo de que é possível viver com dignidade. Eu tenho 2 filhos, ambos estudam em escola particular. Eu tenho uma estrutura que precisa ser mantida. A minha esposa agora faz uma pós-graduação. Isso tem um custo. Então, eu não renunciei a uma posição profissional que me dava o salário fixo, que podia manter essa estrutura. Eu não renunciei a essa estrutura para poder viver de type. Eu precisava fazer uma transição que, consolidando a minha fundição, eu pudesse manter essa condição socioeconômica. Então, essa transição, ela não me causou, eu não tive que pagar ônus por isso. Por isso que eu posso certificar de que é possível viver de type no Brasil. Em 2015, eu lancei a Steve, e mais recentemente eu lancei a Capitolina. Quer dizer, estou publicando a Capitolina, que na verdade é um projeto do Christoph, lá do Rio Grande do Sul, que aceitou... de Curitiba. Perdão, Christoph, para vocês verem como eu estou desconectado do resto do Brasil. E lançamos a Capitolina, que tem muito a ver com aquilo que eu acredito do que deva ser um projeto bem feito. O Christoph ficou 5 anos nesse projeto, refinando, e a gente trocando muita informação, o processo evoluindo. E o resultado final é de alguém que domina a técnica, que acessou e se apropriou do conhecimento tipográfico, que sabe muito sobre desenho e que tem um olhar muito refinado. Ele atendeu a esses critérios, pelo menos no meu ponto de vista, para lançar um projeto consistente. Rapidinho. Isso tudo tem muito a ver com o que eu penso agora, daqui para frente, olhar para o mercado de uma maneira mais profunda, conhecer melhor esse mercado. Isso já está acontecendo, porque ficando em tempo integral,
eu tenho a possibilidade de estar mais próximo, por exemplo, dos meus distribuidores. Quando eu mandei a Capitolina para um distribuidor, ele me remeteu um e-mail e respondeu dizendo assim: Marconi, ok, mas nós temos um novo produto e que eu quero que você decida onde a Capitolina vai entrar. Mas nós só podemos divulgar isso em janeiro. Isso não ia acontecer se eu não estivesse olhando mais próximo do mercado. Eu não iria receber essa informação. Então, isso me ajuda a ter um olhar sobre o que está acontecendo no mercado. O produto, que é aquilo que vai sustentar a minha estrutura, mas isso está muito em função das pessoas. Eu acho que o produto e o olhar para o mercado, ele tem que estar a serviço daquilo que eu ofereço para as pessoas. Eu vou contar rapidinho. Eu estou dizendo que eu vou... Não, eu estou dizendo que eu vou terminar, mas eu estou monitorando o tempo do delay aqui do Nether. Lancei a Adriane. Mas é vingança. Eu recebi um e-mail do Daniel, que está aqui, Daniel Juste. Ele trabalhava na Manoli, uma editora aqui de São Paulo, e ele me mandou um e-mail. O que eu quero que vocês, assim, compartilhar com vocês? É como o diálogo ele é importante na construção desse mercado, na consolidação desse mercado. É através do contato próximo com as pessoas que a gente vai poder criar uma cena mais consistente. E aí o Daniel me escreveu esse e-mail. Ele disse que queria usar a Adriane num projeto de um livro que ele estava lançando, mas que ele ia fazer um trabalho de convencimento junto à diretoria dessa editora. Nós passamos 2 semanas nessa luta. E no final, ele não só conseguiu vender a Adriane Text, como a Adriane Lux e a Adriane Lux. Um trabalho de convencimento. Quando muitos de nós vamos lá no Torrent, como o Nether, e... Não, mas você só faz isso com a Typefolio, Nether. Como é tão mais fácil ir lá e pegar uma fonte pirata e usar no nosso projeto, né? E a gente vê uma postura absolutamente ética, como o do Daniel, proativa. Fez contato comigo, a gente definiu que poderia ser viável, foi lá, convenceu a diretoria, e eu recebi o livro, e que eu olho para ele estar guardado, assim, as 7 chaves dentro de um cofre lá em casa. É um livro de arte, e que a Adriane está lá em ponto 6.7, e funcionando. Então, isso não tem preço, mas é um trabalho de parceria. Esse é um caso legal, que eu não posso deixar de contar. O Alceu Nunes, ele era diretor. O Alceu Nunes é um puta profissional, um diretor de arte fabuloso. E ele foi convidado para trabalhar como diretor de arte na editora Paralela, que é um dos selos da Companhia de Letras. Ele me escreveu dizendo: Marconi, eu fui chamado para trabalhar na Paralela e o meu primeiro trabalho aqui é desenvolver o projeto gráfico do miolo dos livros. E eu queria usar a tua fonte. Disponibiliza o arquivo? Ok, fizemos uma licença especial, entreguei a ele. Uma semana depois, ele me escreveu: Marconi, saí surpreso de uma reunião em que eu apresentei o projeto gráfico dos livros da editora e, por unanimidade, a tua fonte ela foi a mais... ao que alcançou maior votos, né? E o que me chamou a atenção, porque ele falou, ela foi utilizada junto com outras fontes clássicas, aquelas que a gente sabe que, em dúvida, usa e ela vai funcionar. Passou mais uma semana, ele me escreve: manda a fatura, porque a Adriane foi selecionada para ser a fonte de texto padrão de todos os livros da editora Paralela. Eu vou passar por isso, tá, gente? Depois a gente conversa. É um ano de absoluta celebração para mim.
quero partilhar essa alegria com vocês. E quando a gente está nessa vibração de fazer aquilo que nos apaixona, a vida, ela também vai somando conosco e trazendo surpresas cada vez mais estimulantes. Esses últimos 45 dias, nós tivemos presente em blog, em boletins, dos principais distribuidores de fonte do mundo, tanto com a Capitolina, quanto com a Pétala, quanto com a Steve. Eu quero aprender, sobretudo agora em 2016, que é um ano para mim muito também significativo, porque coisas boas também já estão agendadas. Eu preciso aprender a gerenciar o meu negócio, eu preciso aprender a criar melhor, eu preciso aprender a produzir com muito mais qualidade, eu preciso aprender a publicar aquilo que eu estou desenvolvendo. Eu estou fazendo esforço tremendo para delegar algumas funções. Eu estou aprendendo a dialogar, que antes para mim era muito assustador ter que passar 6h30 dentro do avião para vir para um evento como esse e estar interagindo com as pessoas. E, sobretudo, arriscar. Não tenho mais medo de arriscar. Essa história toda, ela me dá muita segurança para cometer alguns erros planejados, mas cometer muitos riscos. Como diz o nosso amigo Edu Wilson, me jogar de cabeça nesse processo que é apaixonante.